Vou aqui trazendo para o nosso programa a nossa convidada para discutir esse assunto, a doutora Luciana Zafalon. Ela já está com a gente? Doutora Luciana, seja muito bem-vinda a Poder e Mercado. Muito obrigada. Sei que a doutora já está nos aguardando há algum tempo. Boa noite, doutora. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês. Alegria toda nossa. A gente já está voltando do intervalo. Alguém me dá uma regressiva? Perdão? 30 segundinhos. Gente, já vou dando um pouquinho de molho para vocês, porque o que dizem os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Quando a gente questiona, porque tem algumas mulheres, sim, cotadas, mas elas não estão favoritas na Bolsa de Apostas. Os principais nomes aí é o advogado-geral da União, Jorge Messias, favoritíssimo, e o senador Rodrigo Pacheco. Eles dizem que Lula hoje não tem uma mulher da sua mais estrita confiança para colocar ali, que o principal atributo que hoje Lula procura é confiança. E aí, para defender o presidente, eles colocam alguns argumentos, dizem que Lula já fez algumas indicações para outros tribunais, né? Citam pelo menos 7 indicações de mulheres de Lula para outros tribunais para reforçar o argumento de que o presidente, sim, ele preza pela diversidade na hora de fazer indicações. E eu até ouvi uma aspa interessante, né, no nosso jargão jornalístico. Vamos retornar aqui. Poder e Mercado de volta, agora com o seguinte debate. Lula deveria indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal? A gente viu o apelo da cantora Anitta pedindo por uma mulher para o Supremo. Estamos aqui com a doutora Luciana Zafalon, que vai nos ajudar a discutir essa questão. E eu estava olhando a argumentação dos aliados de Lula. O que eles argumentam? Eles dizem, olha, o presidente é um dos principais defensores da diversidade. Ele já indicou pelo menos 7 mulheres para a alta cúpula do judiciário. E colocam aí as principais indicações. O que eles apontam? O que eles colocam? Vamos olhar ali os principais nomes. Dizem que Lula colocou 2 mulheres negras no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Vou trazer aqui, eu coloquei na minha coluna hoje no UOL, quem são elas. Edilene Lobo, hoje ministra do TSE, indicada por Lula. Nós temos também a ministra Vera Araújo, uma ministra aí branca, Estela Aranha, que ele colocou as 2 primeiras mulheres da história do STM, do Tribunal Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, que é hoje a atual presidente, e Verônica Stern. 2 mulheres para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira e Marluce Caldas. E eu ouvi até uma aspa interessante que era o seguinte, olha, se Gleisi Hoffmann, que além de advogada fosse uma jurista, ela já estaria no STF. E aí eu pergunto à professora Luciana, que está aqui conosco, professora, isso é uma justificativa válida que fazem os aliados do presidente? Olha, o presidente preza pela diversidade, olha todas essas mulheres que ele colocou na alta cúpula do judiciário, ele só não tem uma pessoa de confiança para o STF. É uma justificativa válida, na sua opinião? Olha, eu celebro entusiasmadamente as indicações feitas até aqui. Alguns nomes que você citou, eu sou especialmente fã do trabalho e da trajetória dessas mulheres, mas não é uma justificativa válida. Quando a gente pensa na Corte Suprema, né, no papel da Constituição Federal, desculpa, da Suprema Corte, que é justamente zelar pelo cumprimento da Constituição, né? A gente está falando da Corte Constitucional. E a gente pensa, bom, o papel dessa Corte é justamente julgar os principais conflitos públicos à luz da Constituição. E a nossa Constituição prevê a igualdade entre todas as pessoas. Essa igualdade ela precisa ser consagrada também nessa Suprema Corte, sob o risco da gente viver diante de um paradoxo. Né? Como é que o tribunal responsável por aplicar a Constituição não reflete aquilo que ela prevê na sua base? E aí a gente pode extrapolar, inclusive, a Constituição e falar de outros dispositivos internacionais dos quais o Brasil é signatário e que prevêem essa igualdade como estándar democrático mínimo. Eu vou aqui tomar a liberdade de emendar mais um debate
para dizer que o que a gente espera do presidente Lula não é sequer um avanço com relação à presença de mulheres no Supremo Tribunal Federal. O que a gente está falando hoje é da simples recomposição de uma diferença que já era abissal com relação ao número de homens e mulheres, mas que era um cenário em que a gente tinha 2 ministras mulheres quando o presidente Lula assume esse seu terceiro mandato. Então, o que a gente está pedindo aqui, né, o que a gente está trazendo para jogo, não é sequer um avanço, é a recomposição das condições que o presidente encontrou quando assumiu essa presidência no Supremo Tribunal Federal. Carla. Boa noite, Luciana. A gente conversou na semana passada. A gente tem procurado levantar as informações sobre essa representatividade. Quando você cita representatividade, a gente está falando de uma maioria da população do Brasil são mulheres. A gente pode incluir também a maioria em termos de eleitoras e também as mulheres, inclusive essa recuperação da popularidade do presidente Lula está acontecendo justamente num aumento de apoio de mulheres. Quando se usa esse argumento da confiança, eu fico me perguntando se isso não acaba sendo uma coisa traiçoeira, porque quando ele fala, não, mas tem que ser alguém de confiança, esta lista de mulheres não cumpre esse requisito da confiança? É absolutamente inaceitável a gente pensar num horizonte onde as mulheres não possam ser, que as mulheres sigam não sendo vistas como confiáveis. É uma dimensão lastimável de uma afirmação num contexto democrático como esse. Como você bem colocou, Carla, assim, as mulheres são um pouco mais de 50% da população desse país. São elas, somos nós, quem definimos as eleições desse país, quem adensa a democracia desse país. E como é que a gente é alijada de um momento como esse sob o argumento da falta de confiança? A lista apresentada de mulheres pela Iniciativa Nós, que é composta pelo Justa, pela Temis Gênero e Justiça e pelo Fórum Justiça, ela é simplesmente um rol exemplificativo de como não faltam mulheres com a mais absoluta confiabilidade técnica, política, trajetória, trânsito e qualquer outra dimensão de qualidade que se precise buscar num ministro ou numa ministra do Supremo Tribunal Federal. O critério da Constituição, que é o notório saber jurídico, é em muito ultrapassado pelas qualidades que essas mulheres acumulam. E são mulheres, sim, altamente qualificadas e confiáveis. Não é por qualquer mácula ou ausência no currículo dessas mulheres que o presidente deixará de indicar uma mulher para essa vaga. Graça. Não, esse argumento da confiança, para mim, ele parece esdrúxulo mesmo, porque o que a Constituição fala... eu não acho que alguém tem que chegar no Supremo Tribunal Federal porque é confiável para o chefe do Executivo. Embora, sim, a gente aceita que realpolitik tem dessas coisas, que a política real tem dessas coisas, mas assim, isso não é o critério que está na Constituição, que é reputação ilibada, notável saber jurídico, a idade, menos de 75 anos, ser brasileiro nato. A senhora falou que o presidente Lula, quando ele chegou à presidência, havia 2 mulheres no STF e tem uma. O presidente é machista? Olha, eu não vou aqui ser leviana de classificar toda a complexidade humana do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com um adjetivo dessa monta, mas que essas falas e esse momento histórico lhe permitem se posicionar de uma forma bastante decepcionante para as mulheres que esperam um avanço democrático, isso não há dúvida. E Lula tem diante de si, me parece que são 3 cenários. Ou ele se consagra como alguém que está atento às possibilidades de avanço e nomeia a primeira ministra negra do Supremo Tribunal Federal,
Ou ele reestabelece o patamar mínimo que ele encontrou quando assumiu a presidência da República, ou ele assume a dianteira da vanguarda do atraso e pacifica essa posição de ser o responsável pela redução da pouca presença feminina e de nenhuma presença negra na Suprema Corte. Não há outro cenário, são 3 possibilidades. Ou assume o protagonismo desse retrocesso, ou pelo menos restabelece as condições que ele encontrou quando assumiu, ou avança e coloca no Supremo Tribunal Federal a primeira-ministra negra. Luciana, uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta invertida. Vamos supor que o presidente Lula escolha, de fato, uma ministra na vaga do Barroso, uma mulher negra. Que impacto isso teria para o judiciário? Você que coordena uma das que coordena a plataforma Justa, que faz esses levantamentos sobre gênero nos tribunais, nas altas cortes. Que impacto teria para esse movimento? Afinal de contas, a gente está falando de um movimento que começa, inclusive, com uma resolução, que a gente até não comentou, no Supremo, ou seja, no Judiciário, de aumentar a presença de mulheres. Muito bem-vinda a sua pergunta, Carla. Na verdade, essa nomeação, ela se dá num contexto onde mesmo o Poder Judiciário, que é marcada historicamente estruturado numa perspectiva conservadora, hermética, encastelada, mesmo esse Poder Judiciário assumiu nos últimos anos, uma resolução do CNJ que entrou em vigor em janeiro de 2024, um compromisso político e normativo de reduzir a desigualdade de gênero nos tribunais brasileiros. Então, desde janeiro de 2024, a gente tem uma ação afirmativa que busca mitigar a diferença de gênero nos tribunais, fazendo com que os processos de progressão na carreira sejam permeados por uma redução dos gargalos que têm impedido as mulheres de prosperar nas carreiras jurídicas. Ou seja, mesmo o Poder Judiciário, tão hermético, tão encastelado, tão historicamente fechado, tem reconhecido a importância de normativamente, politicamente enfrentar esse problema e dar passos concretos no sentido da superação dessa desigualdade. Aqui, de novo, eu posiciono o momento e as falas e a postura do presidente Lula como alguém que está correndo o risco de estar na vanguarda do atraso, porque mesmo diante de um contexto como esse, ele vai optar por ele ser o responsável pela indicação e pelo retrocesso na Suprema Corte. Existe aqui uma desconexão histórica e uma desconexão política e normativa com o momento que a gente atravessa. Doutora Luciana, quero agradecer demais a sua participação em Poder e Mercado e acho que a senhora concorda comigo, lembrar todo mundo que nos acompanha que às vezes acho que não é necessário uma ação afirmativa, mas porque muitas vezes a mulher ela se depara com essa questão, nossa, mas eu nem pensei nisso, né? Esse machismo velado que olha para a mulher e fala, não, mas não tem necessidade. A mulher vai achar o seu espaço, ela vai encontrar. É só olhar, gente, para a composição do Supremo Tribunal Federal. Por que será que só tem uma mulher? Porque muitas vezes a mulher precisa, sim, da ação afirmativa, precisa que se olhe e que se dê um espaço, porque naturalmente você vai sempre privilegiar o homem dentro do espaço de poder. Doutora Luciana, por favor. Se me permite só dialogar com a sua fala, exatamente isso. A ação afirmativa ela não cria privilégios, ela corrige distorções. Exatamente. Uma distorção A gente tem barreiras que precisam ser derrubadas para que a igualdade possa florescer. A barreira é natural e por isso a necessidade da ação afirmativa. O natural é que a gente conviva com a barreira. E a gente precisa pensar e refletir para que a barreira não continue. Muito obrigada, professora. Muito obrigada pela sua participação em Poder e Mercado. Quero agradecer muito Carla Gimenez, Graciliano Rocha.